Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para esse bate-papo da Comissão de Direito Militar da OAB, Seção Paraná. Quero ressaltar que este evento está sendo transmitido ao vivo pela página da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, na sua respectiva página no Facebook. Convido para compor a mesa inicial desse sexto bate-papo em Direito Militar da Comissão de Direito Militar da OAB Seccional Paraná as seguintes autoridades. Dr. Alexandre Salomão, diretor de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Dr. Jorge César de Assis, presidente da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Doutora Mariana Queiroz Aquino Campos, juíza federal substituta da primeira auditoria da primeira circunscrição da Justiça Militar da União, sediada no Rio de Janeiro, e também a nossa ilustre palestrante desta noite. Doutora Rafaela Las Fontana Branco e Silva, vice-presidente da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Doutor Arizona Dávila Saporiti Araújo Júnior, juiz federal titular da 5ª Circunscrição da Justiça Militar da União, sediada em Curitiba. Coronel do Exército Brasileiro, Éder Valério Pellegrini, representando o Exército Brasileiro. Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Brasil, da Reserva Remunerada, Eduardo Lipma Trovão, representando a Capitania dos Portos de Paranaguá. Major da Força Aérea Brasileira, José Adailton de Macedo, representando a Força Aérea Brasileira. Tenente Coronel William Kuczynski, corregedor-geral, representando a Polícia Militar do Estado do Paraná. Registramos ainda a presença das seguintes autoridades. Major do Corpo de Bombeiros do Paraná, Alessandro Marques dos Santos, representando o comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná. Militares federais, militares estaduais, advogados, membros da sociedade paranaense. Sejam muito bem-vindos. A Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, também quer agradecer à Unifacear pelo apoio com os certificados deste evento. Agora, passamos a palavra ao doutor Alexandre Salomão, representando a OAB Paraná, para a sua intervenção. Muito obrigado. Agradeço a presença de todas as autoridades já nominadas, autoridades não nominadas, nobres colegas. Primeiramente, gostaria de desejar-lhes um excelente evento, agradecer a presença de todos e todas, que tenham um ótimo evento, esse bate-papo, que é uma atuação que eu particularmente gosto muito, que dá essa amplitude, essa possibilidade de um diálogo bastante aberto, franco, onde se tem uma construção de um espaço de bastante cordialidade entre a Ordem dos Advogados, as autoridades e os advogados presentes. Então, eu já faço menção ao agradecimento, já feitos os agradecimentos necessários,
volto a palavra ao mestre de cerimônias, para que não, sem prejuízo de termos um bom desenvolvimento do evento, já passamos às manifestações das autoridades competentes. Muito obrigado. A Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, está muito feliz na data de hoje. Não apenas pela palestra que vai ser realizada daqui a pouco, mas também por um momento especial de fazer um reconhecimento desta Comissão de Direito Militar a um profissional da Polícia Militar de extremo gabarito, qualificação profissional, dedicação à Justiça Militar Estadual. Estamos falando aqui do capitão Renato Charan, que passou para a reserva remunerada há pouco tempo. Com esse intuito, convido o Dr. Tiago Viana Lopes, membro da Comissão de Direito Militar da OAB, bem como o nosso homenageado, para que se posicionem, a fim de que possa ser prestada a devida e justa homenagem. Durante a sua atuação junto da Secretaria da Vara da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Paraná. Eu gostaria de agradecer rapidamente, primeiramente, a Comissão de Direito Militar por esta homenagem. Realmente me toca muito, sabe? O reconhecimento, principalmente quando você passa para a reserva remunerada, para nós é muito importante. Eu quero agradecer, da mesma forma, o Poder Judiciário do Estado do Paraná, através da pessoa do Dr. Davi Pinto de Almeida, que depositou a confiança na minha pessoa, para que eu pudesse estar à frente da Secretaria da Vara durante o período de 9 anos. Da mesma forma, quero agradecer a minha gloriosa corporação, a PMPR, por ter me liberado nesse momento para ter atuado de forma muito importante na minha carreira. Muito obrigado a todos. Nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Jorge César de Assis, presidente da Comissão de Direito Militar da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná. Alô? Cumprimento a todos os presentes, dizendo da satisfação da Ordem dos Advogados do Brasil, e em especial da Comissão de Direito Militar, em tê-los aqui conosco. Inicialmente, queria lembrar aos presentes que a editora Juruá, ela está expondo o livro Comentários à Lei da Organização da Justiça Militar da União, que é a 2ª edição revista e atualizada, que na realidade tem como autora a doutora Mariana, né? E que esse livro, inclusive, é exatamente a essência da palestra que vai ser feita agora, né? Então, aqueles que tiverem interesse, o pessoal da Juruá está ali logo na entrada. Bom, também dizer que nós iremos agora iniciar o nosso bate-papo. Esse bate-papo, ele é exatamente o que o nome diz, né? A ideia é que haja uma interação entre a plateia e o debatedor, né? E também entre o debatedor e os membros da mesa, de forma que a doutora Mariana, ela vai fazer a sua exposição inicial e depois estará aberto o prazo, o espaço para perguntas, né? Então, na realidade,
o evento vai se desenvolvendo e vai se fortalecendo a partir das perguntas e questionamentos dos senhores. Lembro também, gostaria de fazer uma ressalva, que a doutora Mariana, ela é a juíza, né, responsável pelo processo, aquele famoso processo da Guadalupe, lá onde militares do Exército Brasileiro culminaram matando 2 pessoas lá, né? Então, a doutora Mariana é a juíza responsável por esse caso. E queria pedir a atenção de todos no sentido de que perguntas referentes a esse caso concreto não sejam feitas, mesmo porque a doutora está até impedida de fazer comentários acerca disso, né? Mas as perguntas devem ser feitas acerca das alterações da lei da Justiça Militar, que com certeza ela saberá responder da melhor forma possível, porque a doutora Mariana, além de ser uma pessoa excepcional como pessoa, também é uma profissional muito dedicada, né, da qual eu tenho muito orgulho de poder dizer que sou amigo já há bastante tempo. Então, doutora Mariana, a senhora pode iniciar a sua manifestação. Muito obrigada, doutor Jorge, eu agradeço pelas palavras. Não sei se está funcionando. Está me ouvindo? Ah, tá bom. Para mim é uma honra vir aqui falar com vocês nesse bate-papo, e eu gostaria muito de agradecer ao doutor Jorge, que é o presidente da Comissão de Direito Militar e meu amigo há muitos anos, uma pessoa maravilhosa, generosa, que me ajudou muito na época que eu estava estudando para o concurso. Eu conheci em Santa Maria, estava fazendo um curso lá quando eu ainda era tenente da aeronáutica. Eu era advogada da aeronáutica, né? Vou contar depois para vocês um pouquinho da minha história. E conheci o doutor Jorge lá e já almejava a carreira de juíza da Justiça Militar. E eu procurei várias vezes, mandava e-mails, ligava, trocava o WhatsApp. E ele sempre, gentilmente, com muita paciência, me atendia, me explicava, me ajudou muito. E é um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito. E eu gostaria muito de agradecer o convite, doutor Jorge. Bom, falar sobre direito militar é sempre um prazer. E, infelizmente, o direito militar ele é muito desconhecido por todo mundo, né? E as pessoas que conhecem pouco, muitas vezes, criticam em face desse desconhecimento. Quando eu descobri o direito militar, eu era recém-formada, na minha faculdade não tinha essa cadeira, não tinha essa matéria, e uma amiga minha tinha passado no concurso da aeronáutica, ela me falou e eu resolvi fazer. Falei, vou fazer esse concurso. Comecei a estudar o direito militar, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, e me apaixonei pelo direito militar, porque é um direito especial, completamente diferente do direito comum, cujos valores são diferentes, então a gente tem que analisar todo esse ordenamento jurídico militar sob esse enfoque da hierarquia, da disciplina, dos valores militares. São questões muito caras ao direito militar, aos militares, à área castrense, e é importante para a gente julgar, ter esse conhecimento também. Então, eu gostei muito dessa área, fiz o concurso para aeronáutica, na época não tinha ainda a área de carreira, né, o quadro de carreira, era só o quadro temporário, eu entrei como advogada da aeronáutica e fui atuar em Canoas, no 5º Comando Aéreo Regional, que agora a aeronáutica mudou completamente as unidades, enfim, houve uma reformulação. E depois disso eu fui para Brasília, fiquei um tempo no CONGEP, e por já procurar estudar sempre o direito militar, procurei fazer uma pós-graduação, eu já estava em Brasília, ia para o Rio de Janeiro de 15 em 15 dias fazer uma pós-graduação lá, um dos meus professores, vendo a minha dedicação, me indicou para o juiz que trabalhava lá na auditoria de Brasília. E ele levou um ofício com meu nome para o meu comandante, pedindo que eu trabalhasse com ele, que eu assessorasse ele. E o meu comandante ficou com receio e pediu para falar comigo. E eu falei assim, olha, brigadeiro, meu sonho é ser juíza. Eu entrei na aeronáutica e eu tenho esse sonho, eu gosto muito dessa área, mas eu quero ser juíza da Justiça Militar. Então, se o senhor não me liberar, eu vou ter que pedir para sair da aeronáutica, que eu gosto muito, porque é o meu sonho, eu tenho essa oportunidade, é única. E ele falou, não, eu vou te liberar, vai. Eu tive uma experiência maravilhosa trabalhando com os juízes lá, que hoje são meus colegas. E foi um concurso muito difícil, muitas fases, anulou. O concurso durou 3 anos, mais ou menos, né? E hoje eu tenho muito orgulho de integrar a Justiça Militar da União, de atuar ali, eu me sinto muito realizada como juíza, e essa experiência castrense que eu trago me ajuda muito a entender o processo, a entender o que de fato aconteceu. E é importante destacar também que a nossa Escola de Magistratura, da Justiça Militar da União, ela é muito sensível a essa questão da humanidade do juiz e do juiz conhecer o seu jurisdicionado. Então, nós tivemos recentemente um curso que nós fomos a Manaus, nós dormimos em rede de selva, vivenciamos como é a vida de um pelotão lá,
justamente para quem não teve essa experiência, verificar como é na prática. Então, você vai julgar um caso de um militar que atuou numa GLO, você sabe como é que é aquilo, porque você vivenciou uma parte daquilo, viu como é. Né? E é uma seara muito específica, muito particular, e é importante que o juiz ele tenha essa humanidade para poder bem julgar e fazer justiça no caso concreto. Isso é uma coisa que nos inquieta muito, né? Que é muito importante. Então, por isso é sempre um prazer para mim falar sobre direito militar, e especialmente sobre a Lei de Organização da Justiça Militar da União, que eu e o Dr. Jorge escrevemos o livro, e agora o atualizamos em face da Lei 13.774 de 2018, porque a Justiça Militar, ela passou por 2 alterações legislativas muito importantes no ano de 2017 e 2018. E é uma justiça, é um direito que é muito esquecido pelo legislador. Não acompanha a evolução da sociedade, diferente do Código Penal Comum, do Código de Processo Penal Comum, das leis extravagantes. Então, a gente vai ficando esquecido, e o juiz, na hora de julgar no caso concreto, tem que tomar muito cuidado no momento de aplicar os institutos da legislação comum, para também não ferir a índole de processo penal militar e desvirtuar completamente a especialidade da justiça. Então, são questões muito delicadas, que nós analisamos ali na prática. E essas alterações legislativas, elas vieram ao encontro dessa necessidade de se atualizar a legislação militar. Não foi de uma maneira, foi de uma maneira meio tortuosa, porque ainda muitos questionamentos com relação à constitucionalidade, enfim. Mas eu entendo que essas leis são plenamente aplicáveis, e foi muito importante a ampliação da competência, tanto para nós julgarmos crimes comuns e crimes previstos em legislação extravagante, acho que foi um ganho muito grande para a justiça militar, bem como para julgarmos o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, nas questões das ações de garantia da lei e da ordem, e nas questões ali previstas no parágrafo 2º do artigo 9º. Foi uma coisa muito importante, porque a justiça militar é uma justiça muito célere, e por ser célere e muito bem estruturada, a justiça ao caso concreto e a resposta para a tropa é muito importante que seja imediata. É importante que se verifique isso sendo feito na prática. E por isso foi muito bom essas 2 leis terem sido editadas, foi uma coisa muito importante para nós. Ainda há muito a se caminhar e muito a se progredir, mas já foi um progresso considerável. Bom, a Lei 13.774 de 2018, ela promoveu profundas alterações, modificações na Lei de Organização da Justiça Militar da União. Primeiro, a nomenclatura do nosso cargo, que antes era juiz-auditor da Justiça Militar, né? Juiz-auditor. Juiz-auditor substituto e juiz-auditor, que é o titular, no caso. Muitas pessoas, o que você faz? Eu sou juiz-auditora. Muitas pessoas falavam assim, mas é da Receita Federal? Ninguém sabia o que era juiz-auditor. E aí, era uma coisa muito complicada, porque nós somos a justiça mais antiga do país, né? E o nosso cargo, essa nomenclatura juiz-auditor, é uma nomenclatura antiga que carrega uma simbologia histórica, mas que as pessoas não têm obrigação de conhecer. E se já não conheciam o próprio direito militar, como é que conheceriam a justiça militar e a nomenclatura do cargo? Então, essa alteração, a despeito de algumas pessoas falarem que é uma questão de vaidade, o que não é, foi muito importante, porque mostrou, com o nome Juiz Federal da Justiça Militar, que nós fazemos parte do Poder Judiciário, que nós somos um ramo do Poder Judiciário da União, uma justiça militar que é uma justiça especializada. Então, foi muito importante essa alteração de nomenclatura, e a lei, ela em diversos momentos teve essa correção da alteração da nomenclatura, tanto em tempo de paz quanto em tempo de guerra. Em tempo de guerra também foi corrigida essa questão. Outra coisa importante, que não guardava simetria com as justiças pelo Brasil afora, era a questão da auditoria de correição. Porque, como um dos órgãos da Justiça Militar, existia a auditoria de correição. Então, havia um juiz auditor corregedor, que, na verdade, ele era um membro da primeira instância, e ele não exercia uma função judicante, era só uma função de fiscalização e orientação, e um cargo dele vitalício, né? Enquanto que nos outros tribunais essa função é exercida por um ministro, porque essa questão da correição é importante que haja uma relação de verticalidade, ou seja, você vai ser correcionado por alguém superior, por um membro do tribunal. Então a lei ela corrigiu isso, e agora foi transformado o cargo de juiz auditor corregedor para o cargo de juiz corregedor auxiliar, e o corregedor é o ministro vice-presidente do STM. Então a lei procurou corrigir isso, em boa hora veio essa modificação também.
As alterações mais importantes que eu acredito foram transferir a presidência dos conselhos para juiz togado, o que já era feito na Justiça Militar Estadual desde a Emenda Constitucional 45. E é muito importante isso, porque como era feito na prática? Na prática, o presidente do conselho, anteriormente a essa alteração, era o militar mais antigo. Só que chegava lá, normalmente os militares eles não têm conhecimento jurídico, né? Quando tem é ótimo, mas não é a regra. Então, quando chegava lá, ele não sabia o que fazer. E nós tínhamos que dizer, ó, o senhor pode declarar aberta a sessão. Aí, quando tinha alguma questão de direito, alguma questão processual, ele não sabia também. Então, nós tínhamos que explicar, resolver, enfim. Com essa alteração, o juiz federal da Justiça Militar, agora ele detém essa presidência das sessões, a polícia das sessões. A presidência dos conselhos é importante nesse sentido. E isso, a lei também corrigiu essa lacuna que a Emenda Constitucional 45 já havia modificado a Justiça Militar Estadual e faltou isso na Justiça Militar da União. Além disso, o que foi alterado, até respondendo a um anseio do direito internacional, dos direitos humanos, que o civil, sempre a Justiça Militar foi muito criticada porque a Justiça Militar da União, porque julgava civis. Então, falava assim, nossa, é uma corte marcial, porque as pessoas, no direito comparado, normalmente, essa corte que julga os militares é uma corte formada somente por militares, não faz parte do Poder Judiciário, diferente do nosso caso. Então, essa Justiça Militar sempre foi muito criticada porque julgava civis. Como é que o civil vai se submeter a uma corte militar, a militares? Então, a lei ela veio alterar isso, transferindo o processamento e o julgamento para o juiz federal da Justiça Militar monocraticamente. Então, nos processos em que o civil cometa um crime militar ou que ele cometa um crime militar em concurso de agentes com um militar, ambos serão julgados pelo juiz federal monocraticamente. O que também representou um ganho nessa questão sobre a ótica internacional e sobre a ótica nacional mesmo, porque havia muita crítica com relação a isso. A presidência dos conselhos e ao julgamento monocrático. Só que o julgamento monocrático também trouxe algumas questões na prática que estão sendo levantadas, porque se o espírito da lei, se a mens legis, era que o civil fosse julgado pelo juiz togado monocraticamente, e aquele militar que no curso do processo ele é licenciado, então ele está sendo processado, aí ele perde essa condição, ele é licenciado, acontece alguma coisa, ele vira um civil. E aí? Ele deve ser julgado pelo juiz monocraticamente ou pelo Conselho de Justiça? Então, houve uma discussão muito grande, na verdade, está havendo uma discussão muito grande com relação a isso. Os juízes federais da Justiça Militar, recentemente, na semana passada, nós tivemos uma jornada militar, foi a primeira jornada de direito militar, foi muito importante, porque nós discutimos vários temas, né, e elaboramos alguns enunciados, aprovamos esses enunciados, e o enunciado número 1 justamente diz que compete ao juiz federal monocraticamente processar e julgar aquele militar que perde essa condição e vira civil no transcurso do processo, justamente em obediência ao espírito da lei no momento em que ela foi criada. E, por outro lado, há uma corrente doutrinária que entende que não, que o momento da fixação da competência é o momento da prática do crime. Então, por mais que mude essa condição do militar no decorrer do processo, o Conselho continua competente para processar e julgar aquele cidadão. O Ministério Público Militar, ele editou, na verdade, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPM editou o enunciado 19, que fala justamente isso, que essa questão do militar deve ser considerada no momento do crime. Então, a perda dessa condição de militar não altera a competência do Conselho. Inclusive, agora, há um incidente de demandas repetitivas que foi impetrado no Tribunal, no Superior Tribunal Militar, e está para ser julgado, justamente levando em consideração isso, né? Isso foi questionado, essa questão de os juízes estarem julgando monocraticamente, porque a maioria, assim, acredito que 90% dos juízes federais e militares estejam julgando monocraticamente essas pessoas nessa situação, esses acusados nessa situação. E então há muito questionamento ainda, essa questão é muito tormentosa e está para ser decidida. Também é interessante destacar que eu e o Dr. Jorge, a gente levantou essa questão no livro, se a ideia era aquele civil ser julgado pelo juiz monocraticamente, e quando esse civil ele entra com recurso para o tribunal? Porque o tribunal, como é a composição do tribunal? São 10 militares, né? Todos os oficiais generais do último posto da carreira, sendo que 3 militares da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica e 5 civis. Sendo que 3 oriundos da advocacia, um juiz federal da Justiça Militar e um membro do Ministério Público Militar. Quando chega no tribunal, ele vai ser julgado pelo pleno, ou seja, pelo escabinato, pelo órgão colegiado. Lá tem essa mescla dos militares com os civis.
isso seria o correto? Obedeceria ao espírito da lei? Então, há questionamentos no sentido, né, de que não deveria ser assim, deveriam ser criadas turmas, a turma somente de ministros civis, e há previsão, tanto na lei de organização quanto no regimento interno do tribunal, para a criação dessas turmas. Mas, no entanto, até agora não foi levantada essa hipótese. Mas é uma hipótese bem interessante, porque aí guardaria uma correlação entre o julgamento na primeira instância e o julgamento na segunda instância, obedecendo justamente esse espírito da lei. No caso da Justiça Militar da União em tempo de guerra, a lei de organização também foi alterada, alterou-se a nomenclatura e também transferiu-se a competência, a presidência dos conselhos para o juiz federal monocraticamente, né? Então, o juiz federal, ele é o juiz federal, é o presidente desses conselhos em tempo de guerra. Então, houve toda essa modificação para corrigir essas lacunas que haviam, esses questionamentos. Ainda virão muitos outros questionamentos, porque são questões novas, com esse aumento da competência levado a efeito pela Lei 13.491 de 2017. Também há muitas outras questões a serem levantadas, mas eu acredito que essas modificações foram muito positivas e certamente no futuro haverá outras modificações para que a justiça militar e o direito militar eles não fiquem esquecidos e eles se adequem à realidade social, como é com o direito penal comum e o direito processual penal comum. Eram essas as considerações que eu queria levantar aqui para os senhores. Eu me coloco à disposição para perguntas. Obrigada. Agradecendo essa introdução inicial da doutora Mariana, eu, na qualidade de presidente da Comissão de Direito Militar, tenho o direito de fazer a primeira pergunta. Então, vou provocar a doutora Mariana exatamente na questão do incidente de deslocamento de competência, né? A doutora Mariana já nos deu a posição de cerca de 90% dos magistrados e também a posição do Ministério Público, e o Ministério Público Militar quem ajuizou esse IDR. A minha dúvida, doutora Mariana, é a seguinte: na prática, né, assim, como é que tem sido feito essa transferência monocrática de competência? Porque o processo ele está sendo julgado pelo Conselho de Justiça, né, num crime propriamente militar, em que o acusado, quando cometeu, ele era militar. Né? Aí, no decorrer do processo, ele é licenciado. Né? Como naquele momento o juiz está integrando o conselho, inclusive, como é que é feita essa transferência? Essa questão é colocada para o próprio conselho decidir se mantém a sua transferência ou não, ou o juiz de direito, no caso o juiz federal, de forma monocrática, afasta o conselho e segue no processo sozinho? Por se tratar de uma norma processual, que ela entra em vigor imediatamente, eu, particularmente, tenho afastado já a competência do Conselho, me declarado competente por meio de um despacho e seguido o processo. No entanto, há alguns colegas que eles têm convocado o Conselho e o Conselho decide pela incompetência e eles seguem o processo. Mas eu entendo também, doutor Jorge, que há muita divergência. Muitas pessoas estão questionando justamente essa situação do juiz decidir monocraticamente a partir daquele momento. Mas por ser uma norma processual, eu entendo que não há problema nenhum. Ela entra em vigor imediatamente, o juiz já pode declarar a sua competência naquele caso e afastar a competência do conselho. Tá ok. Obrigado, doutora Mariana. Até aproveitando aqui para complementar, claro que aí vai ser feito um breve paralelo, mas nesse caso em que ele é ex-militar, né, eu trago aqui, por exemplo, o exemplo da Justiça Militar Estadual, né? Então, claro, a Justiça Militar Estadual ela não julga civis, ela só julga os policiais e bombeiros militares. Mas se o policial militar ou o bombeiro militar ele for excluído, até agora, né? Até agora o processo tem seguido com o conselho, né? Porque por duas hipóteses, pela hipótese marcante que na Justiça Militar Estadual não se julga o civil. Então, o juiz, monocraticamente, ele não teria como fazê-lo. Mas se ele não puder ser julgado sendo civil, ele não poderia mais ser julgado na Justiça Militar Estadual. Né? Então, esse processo teria que ir para a Justiça Comum.
Então, essa é a provocação que eu faço para Vossa Excelência. Gostaria de ouvir uma breve explanação sobre esse ponto aí. Com relação, por a Justiça Militar Estadual não julgar o civil, na verdade, a definição da competência conselho ou juiz de direito do juízo militar é feita em virtude da vítima, se a vítima é civil ou se a vítima é militar, é um pouco diferente, doutor Jorge, porque a ideia da lei, o espírito da lei com relação à Justiça Militar da União é diferente, porque o civil, ele é julgado pela Justiça Militar da União. Então, essa ideia de que o civil seria julgado por um conselho é uma ideia muito complicada, né? Em virtude deles questionarem isso, de serem militares, que o civil não está jungido aos princípios de hierarquia e disciplina, portanto, quando ele pratica um crime militar, ele não está afrontando diretamente esses princípios e por isso não deveria ser julgado pelos militares. Então, como a Justiça Militar, na Justiça Militar Estadual a realidade é distinta, eu entendo que não caberia esse questionamento na Justiça Militar Estadual. Mas eu respeito todo o entendimento contrário, eu acho que é muito interessante o debate, é interessante nós estarmos falando sobre isso. E é interessante nós podermos discutir questões da justiça militar e questões de direito militar, para que as pessoas entendam e possam falar com mais propriedade, até criticando ou até elogiando a justiça militar, mas entendendo como é o funcionamento. Bom, a partir de agora, então, está aberto aí o espaço para as perguntas da plateia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite. Meu nome é Eduardo, eu sou integrante da Comissão de Direito Militar. A senhora falou que a alteração, que eu confesso que desconhecia, a respeito da alteração do juiz corregedor, da extinção da vara da corregedoria. Eu fiquei com uma dúvida nas hipóteses, não sei se há algum caso, eu conheço hipoteticamente apenas a hipótese, hipoteticamente essa possibilidade, de uma correção parcial impetrada pelo juiz corregedor, eventualmente num caso de um arquivamento indevido de inquérito policial militar ou alguma coisa nesse sentido. Como que fica aí? Porque se o ministro vice-presidente passa a ser o corregedor, eventualmente, pela regra normal que eu me lembro da distribuição, ele estaria impedido de julgar a correção parcial no STM. Não sei se já aconteceu, desde da alteração legislativa, alguma dessas situações, mas, eventualmente, uma hipótese em que o juiz auxiliar, o antigo juiz corregedor, interpusesse a correção parcial, se o juiz corregedor titular, se ele ficaria impedido, como que seria essa dinâmica? A senhora tem alguma ideia? Até agora não houve nenhum caso, é muito recente essa alteração, né? Porque a lei foi promulgada em 19 de dezembro de 2018. Então, a Corregedoria da Justiça Militar, ela foi criada recentemente, até o vice-presidente, que é o ministro Barroso, é o corregedor. Mas eu entendo que sim, haveria um impedimento, não teria como. É importante até que você levantou esse caso, porque havia uma linha na Lei de Organização da Justiça Militar da União, no artigo 14, a linha C, que ela previa que o corregedor ele poderia interpor a correção parcial no caso de arquivamento irregular de inquérito. Então, ele faria, numa atividade de fiscalização, ele estaria questionando o ato do Ministério Público com relação ao pedido de arquivamento e o juiz tendo arquivado. Então, isso daí, a lei de organização e essa lei, ela visou corrigir e retirou essa linha. Não há mais essa competência. Mas, sim, nesse caso, eu acredito que haveria um impedimento. Não consigo pensar agora numa solução jurídica, mas certamente deveria ser adotada alguma que não fosse a atuação do juiz corregedor auxiliar nesse caso. E também outra coisa importante destacar, que o cargo do juiz, do ministro corregedor, que é o vice-presidente, é um cargo temporário, né? São 2 anos e depois, quando troca a vice-presidência, será outro ministro. No entanto, o cargo do juiz corregedor auxiliar é um cargo vitalício. E isso é uma coisa que deveria ter sido corrigida. Porque justamente essa ideia de modificar é oxigenar as ideias, é entrar uma nova pessoa. Deveria ter esse rodízio, até porque a Justiça Militar da União, quando a gente conversa, eu até estava recentemente num curso com várias juízas de outras justiças, nós não temos um tribunal intermediário. Então, é assim, primeira instância, direto ao STM, não tem um tribunal intermediário. Então, quais são as possibilidades de promoção de um juiz federal da Justiça Militar, né? O juiz federal substituto, que é o meu caso, eu posso chegar à juíza federal titular, no máximo a juíza corregedora auxiliar e ministra, porque tem uma vaga de ministro para juiz, uma vaga de ministro num tribunal.
é uma situação muito sui generis, é muito peculiar. E quando a gente conversa com as colegas, elas acham muito absurdo. Como só tem uma vaga para juiz no tribunal? Como você só pode chegar no máximo a juíza corregedora auxiliar? Então, são questões que eu acho que poderiam ser melhor discutidas e levantadas, que agora, com essas modificações, serão mais debatidas. Posso complementar aqui? Sim. Muito importante esse questionamento do doutor Eduardo, e, na realidade, essa questão do juiz auxiliar, né, que era o antigo juiz corregedor, ela realmente perdeu-se uma oportunidade de aperfeiçoar o sistema, né? Porque, sendo um cargo vitalício, como a doutora Mariana lembrou bem, ele deixa de ser um juiz que jurisdiciona, né, para ser promovido para uma atividade que ele não vai mais julgar ninguém. Então, eu também desconheço, assim, exatamente porque a lei é de dezembro, né? Mas me parece que nessa questão que foi levantada pelo doutor Eduardo, a correção só poderia ser feita pelo juiz, pelo ministro corregedor, né? Porque o juiz auxiliar, em algumas oportunidades, ele na ausência, principalmente, ele exerce a correção, né? E esse aspecto da corregedoria, dessa auditoria de correção, que era uma coisa assim diversa de todo o sistema brasileiro, ele tem a relação, inclusive, com o que a doutora Mariana falou da composição do tribunal, porque a própria Loman, quando ela se refere à composição dos tribunais estaduais militares, né, e aí até tem uma coisa interessante, porque o artigo 19 da Loman prevê o Tribunal de Justiça Militar daqui do Paraná, que foi criado em 68, mas não foi instalado, né, mas ele está lá na Loman, porque seria um número de juízes em que o número de militares superasse o de civis por 1. Né? Então, nós temos no STM 10 ministros militares e 5 civis. Né? Então, nos tribunais de justiça militar do Estado, existe essa superação em apenas um elemento. Então, com isso, o juiz auditor, que é o juiz federal da justiça militar, que é um juiz de carreira, né, ele acaba ficando com apenas uma vaga, né, dentro dessa composição, mas isso depende aí de lei diferenda. Mais algum questionamento? Alguém da mesa quer perguntar? Boa noite, doutora Mariana. Boa noite a todos. Major Adailton, aqui do SINDAC da 2. É só para levantar uma questão que hoje passou, até por uma coincidência passou comigo. Essa questão do momento do crime, né? A senhora nos disse há pouco que hoje o juiz avoca para si, caso o militar seja, no momento do seu julgamento, licenciado, né? E hoje me veio uma situação bem peculiar, o tema que a gente está discutindo. Um militar nosso, um soldado nosso, ele foi chamado para ser ouvido pela Justiça Militar, e em um dos campos lá, o juiz federal militar, ele dizia ao comandante que, caso o militar fosse afastado do serviço ativo antes do julgamento, que fosse comunicado. E esse militar me perguntou: Major, por que está escrito isso daqui? Eu vou ser julgado pela Justiça Civil, caso eu peça baixa? Aí eu falei assim: olha, eu desconheço. Eu creio que não, porque o teu crime foi um crime militar. Então, o crime militar é um crime contra a instituição militar. Então, quando você é julgado pelo Conselho, né, os militares têm uma tendência muito forte, o Conselho tem uma tendência muito forte a analisar um crime que muitas vezes para a sociedade civil é algo simples, como algo muito forte, porque fere de forma muito direta a hierarquia da disciplina. Sim. Então, na visão do Conselho, certamente esse militar seria julgado, condenado e apenado. E na visão dele, caso ele seja julgado pela Justiça Civil ou por um juiz civil, ele tenha a tendência de não ser condenado. A senhora não compreende que esse crime deveria ser analisado
pelo momento do crime, porque no momento do crime ele era um militar. E ele cometeu um crime contra a instituição militar. E se a gente fosse se voltar à doutrina, né, ao estudo, o momento do crime é aquele momento em que se acometeu a infração penal. Então, aquela infração penal foi a infração penal cometida pelo militar. Não seria o caso de ser julgado pelo Conselho, embora a senhora já disse do enunciado 1 e do enunciado 19 que já se definiu que o juiz avoque para si esse julgamento de forma monocrática. E a outra pergunta é, já houve caso de este caso ser levado ao tribunal solicitando a nulidade processual em função de ter sido julgado por um juiz monocrático e no tribunal ser julgado por ministros militares? Bom, Major, obrigada pelos seus questionamentos. É justamente isso que está sendo tão debatido agora. Bom, eu acho que, assim, é um pouco... Como é que eu vou escolher a palavra? É um pouco complicado dizer que o conselho vai condenar e o juiz vai absolver, né? O juiz, seja ele militar, seja ele civil, ele deve analisar os fatos à luz das provas e a Constituição Federal. Então, não pode dizer, olha, ele abandonou o posto, é um crime militar, ele abandonou... justamente isso, o juiz de tipicidade, subsunção do fato à norma, ele está condenado. Não, não é isso. Na verdade, o direito aquela pessoa que está sendo processada tem que respeitar o devido processo legal e há uma série de garantias processuais. Então, acho um pouco... É complicado dizer isso, que o conselho vai condenar e o juiz vai absolver. Na verdade, nós procuramos fazer a justiça justamente analisando o caso concreto à luz da Constituição, das leis e principalmente das provas dos autos. Então, não sei, de repente, tendo uma estatística para comparar isso, mas acho muito complicado. E uma das coisas que sempre criticam a justiça militar, dizendo que a justiça militar é corporativista, e foi feito vários levantamentos dizendo que a justiça militar condena mais do que a justiça comum. Então, talvez isso que o senhor falou, desse militar ter um receio de ser julgado querer ser julgado pelo juiz civil, seja essa ideia de que o conselho vai me condenar e o juiz civil vai me absolver. Na prática, o que eu tenho visto não é bem isso, né? E graças a Deus, porque se fosse um negócio preto no branco, a pessoa ali pode rasgar a Constituição e responder ao processo e chorar, que ela vai saber que ela vai ser condenada. E não é assim. Mas essa questão do conselho, a questão do momento do crime, é para a fixação da competência de uma série de coisas, mas... quando, justamente por conta do espírito da lei, dessa questão do civil ser julgado pelo juiz togado, uma vez que ele perde essa condição, ele passa a ser civil. Então, eu entendo que não haveria prejuízo algum. E acredito, pelo juiz togado, ele ter esse conhecimento técnico, é importante também. São duas questões, as pessoas levantam, sempre tem argumentos prós e contra, mas o que eu acho mais importante, independente de ser julgado por um, ser julgado por outro, é que essa pessoa seja processada e julgada de acordo com as provas dos autos e a legislação, porque senão fica uma coisa muito complicada, sabe, para o cidadão encarar um processo dessa forma. E a segunda pergunta era qual, Major, que eu já me esqueci? A questão da nulidade processual em função já foi levantada. Sim, alguns membros do Ministério Público entraram com recursos no tribunal. Eu acho que eles ainda, não sei se teve algum que já foi julgado, mas o Ministério Público de Santa Maria tem sido bem atuante nesse sentido. O senhor sabe, doutor Jorge, já teve algum julgamento do recurso daquele recurso sentido estrito, ou eles estão aguardando o IRDE? Não, acho que teve. O pessoal de Santa Maria ficou assim, aquele norte, assim, eles continuam... não, já houve um em que foi deferida a competência do Conselho, né? Mas um caso só que eu conheço e inúmeros recursos que acabam sustentando o IDR. Né? Mas não podemos dizer que existe um entendimento majoritário ainda, porque todos o fundamento do IDR são N recursos. Sim. Sim, então temos que aguardar, mas já para saber qual é a posição do tribunal. Mas eu acredito que eles vão votar pela competência do Conselho, pelo menos é isso que vem, esse cenário que vem se desenhando. Mas assim, fazendo aqui um adendo, o Conselho, eu acho muito importante o julgamento com o Conselho, porque o Conselho é a junção do conhecimento da caserna com o conhecimento técnico jurídico. Mas nesse caso específico, em virtude de se adaptar a essa legislação, se adaptar aos anseios do direito internacional dos direitos humanos, eu acho que não há nenhum prejuízo para o acusado de forma alguma. Ou sendo julgado pelo Conselho ou pelo juiz federal monocraticamente, ele será julgado de uma forma justa.
Nada. Eu queria, inclusive, a doutora Mariana me permitisse fazer um adendo aqui. Na realidade, entendo eu, assim, pela posição que foi dada pela doutora Mariana e em atenção ao questionamento do major, quando o juiz da Justiça, o juiz federal da Justiça Militar oficia o comandante do acusado para que, em caso de licenciamento, ele informe, né, é bem visível aqui que a ideia é se preparar para uma possível redefinição da competência, né? E eu me lembro agora, eu estava uma vez em Porto Alegre num evento lá, e existiam magistrados da Justiça Comum e um desembargador, e eu, naquela época, isso já faz algum tempo, eu dizia, não, porque o direito militar não é tão conhecido, e já teve uma enquete aí no Brasil que 60% dos juízes do Brasil não conhecem o direito militar, não sei o quê, né? Por isso que tem que eu defendendo ali até essa justiça militar e conselho, etc. E o desembargador, ele simplesmente me deu uma resposta assim que eu achei fantástica, né? Ele disse, doutor, o juiz diz o direito, pô, né? Não interessa, se der para ele lá o Código de Trânsito, ele vai julgar. Né? Se der o Código Penal Militar, ele vai julgar. Porque por trás vamos dizer assim, da qualificação em varas especializadas, não está ali o magistrado, que foi devidamente preparado, concursado, ele vai julgar. Se a questão é da criança e adolescente, ele vai julgar também. Né? Isso, por quê que eu estava fazendo aquela questão? Porque faz 30 anos que eu defendo a justiça militar e o direito militar. E há 20 e poucos anos atrás, não existia o que existe hoje, todo esse debate, simpósios, seminários, extensões, etc. Né? E o que a gente brigava na época com a Associação dos Magistrados da Justiça Militar Estaduais era divulgar mais o direito militar, né? Através dos eventos. Mas com os eventos, eu cheguei à conclusão que, na realidade, o evento só mostra que a justiça militar ela está se aperfeiçoando, mas se ela não existisse, por exemplo, o juiz comum julgaria com a mesma tranquilidade. Né? Por quê? Porque o dia a dia, a doutora Mariana agora está vivenciando isso, através dos advogados, ou mesmo dos membros do Ministério Público, trazendo princípios do direito e do processo penal para o processo penal militar. Né? Então, era isso aí. Mais questionamentos? Jorge, poderia... Sim, com certeza, doutor. Um breve comentário, já que é um bate-papo, né? Então, em relação à colocação do senhor coronel da Força Aérea, é uma observação... Obrigado pela promoção, doutor Arizona. No meio civil, assim, oficiais superiores de maneira geral, mas certamente é uma questão de pouco tempo, né? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estarmos juntos aqui, parabenizar a comissão pela brilhante organização e pela iniciativa, né, que realmente como já foi dito, um ramo do direito que carece de mais estudo e mais reflexão. Mas, enfim, sobre aquela colocação dos conselhos, né, temos todos conversado bastante sobre esse assunto, e uma coisa que é uma peculiaridade minha, eu sempre digo que sou bastante cartesiano, né? Sou legalista, né? Até para segurança jurídica devemos também, via de regra, né? Salvo algumas exceções, sermos legalistas. E a alteração legislativa que aconteceu, ela diz textualmente o seguinte, no artigo 27 da Lei de Organização Judiciária Militar, alterada agora por essa nova norma de 2018. Então diz assim: compete aos conselhos, artigo 27, inciso 1º, especial de justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais generais, nos delitos previstos na legislação penal militar. Inciso 2º, com a nova redação, o primeiro não mudou. Inciso 2º, permanente de justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a que se refere o inciso 1º, inciso 1º do caput deste artigo. Bom, aí nós temos também, na competência do juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, literal, né, disposição literal e expressa da lei,
Artigo 30, inciso 1º, letra B. Processar e julgar os civis nos casos previstos nos incisos tais. Bom, e aí nós temos também, né, no Estatuto dos Militares, né, a seguinte disposição expressa. Os militares, artigo 3º, parágrafo 1º, inciso. Os militares encontram-se numa das seguintes situações: na ativa, resumindo, na ativa e na reserva. Bom, militar que não está na ativa nem na reserva não é militar, é civil. E como só compete ao Conselho julgar militares, oficiais e praças, na literalidade da lei, como ela se encontra hoje, me parece, não há como justificar, embora do ponto de vista de política judiciária, do ponto de vista de política criminal, julgar o ex-militar pelo colegiado é um ponto de vista defensável, mas do ponto de vista da literalidade da lei, hoje, não é o que está previsto. E eu trago agora aqui um exemplo que eu comento sempre com os colegas, né, com as pessoas que são mais próximas. Há 20 anos na Justiça Militar, sempre achei que a presidência do Conselho deveria ser do juiz togado. Nem por isso eu sentava na cadeira do meio e presidia a sessão. Quer dizer, a presidência sempre foi do oficial mais antigo, né, do oficial superior presente no Conselho. Então, discordando ou não da lei, nós devemos cumpri-la. E se é isso que está na lei, dizer assim, mas a lei quis dizer isso, a lei gostaria, o legislador ou o tribunal, quando propôs o projeto de lei, tinha uma outra intenção. Eu repito, é um argumento lógico e razoável, mas não é jurídico nem legal, né? Nada contra os conselhos, pelo contrário, nós temos assim um ótimo relacionamento com os oficiais que lá comparecem, as experiências que são trocadas de vida e de casos concretos são muito relevantes, ajudam no julgamento. Mas ao juiz cabe cumprir a lei, até que se mude a lei, e eu digo isso assim, é uma posição que será fatalmente vencida no STM. A posição do STM nós já sabemos qual será em breve. Após o recesso de julho, certamente em agosto, com o IRDR, nós teremos que adotar o rito antigo, ou seja, submetendo o ex-militar ao julgamento pelo colegiado. Repito, nada contra o colegiado, pelo contrário, o nosso convívio é bastante ameno e muito agradável, e as experiências ali são muito válidas. Mas, além deste questionamento que eu faço da literalidade da lei, né, como vamos cumprir a lei, se não realmente observando o seu texto. Eu diria mais, essa preocupação de não julgarmos pelo colegiado, na prática, e agora não temos estatísticas oficiais, mas eu posso dizer com toda tranquilidade, pelo menos 95% dos casos, nesses casos, na grande maioria, há uma concordância da votação no colegiado com o juiz togado, que é o que vota por primeiro, que vota em primeiro lugar. Então, estatisticamente falando, quer dizer, os casos em que nós vamos ter divergência do julgamento monocrático para o julgamento colegiado são estatisticamente insignificantes, com perdão da palavra, realmente não é uma preocupação que realmente deva ser levada a sério, porque em alguns casos, inclusive, quando o juiz vota vencido, não há assim, ele vota sempre, quando, nos poucos casos em que ele vota vencido, ele vota por absolver ou para condenar. Quando, nas poucas vezes em que somos vencidos, votamos, às vezes, somos vencidos na condenação como na absolvição. Então, sinceramente, do ponto de vista estatístico, puramente objetivo, essa é uma preocupação que não deveria existir, como já foi dito pela doutora Mariana e por outros. O papel do juiz é aplicar a lei, julgar de acordo com a prova dos autos, enfim, não há muita divergência e, acima de tudo, como todos nós sabemos, direito, em primeiro lugar, é bom senso, não é? Então, diante do caso concreto, claro que as provas vão influenciar o andamento do processo, mas direito, acima de tudo, é bom senso. Então, bom senso temos todos nós, bacharéis em direito ou não, né? Advogados, promotores, juízes, todos somos providos dessa qualidade. E em relação, agora, já finalizando, ao IRDR, data máxima vênia, o nosso tribunal já se manifestou sobre essa questão, julgando a admissibilidade do Instituto, ou seja, decidiu que o Instituto é aplicável para aquela demanda na qual foi proposta pelo Ministério Público Militar. Agora, data máxima vênia, com toda
todo o respeito e a consideração que a decisão, porventura, venha a aplicar esse instituto, merece, né? Eu entendo que é um grande equívoco. Estou falando português bem claro, né? Na prática, quase toda a Justiça de primeiro grau, na Justiça Militar da União, vem aplicando esse entendimento do julgamento monocrático do ex-militar, que a polêmica está nesse quesito, né? Do Ministério Público Militar, talvez mais de 90% dos promotores tenham esse entendimento também. Os que estão recorrendo são uma minoria, talvez 4 ou 5, se tanto. E da Defensoria Pública da União, que defende a maioria dos réus, e dos advogados, desconheço qualquer recurso. Então, demanda repetitiva nesse universo, a repetição será de alguns poucos promotores, uma pequena minoria, que, com todo o direito que tem de ter uma opinião diferente e exercer o direito de recurso, na verdade, dentro do universo total de decisões e de operadores do direito, são uma minoria. E eu pergunto, onde está a demanda repetitiva? A divergência, na verdade, se encontra da primeira instância da Justiça Militar com a instância superior e o Ministério Público também que atua junto ao Superior Tribunal Militar, os procuradores, subprocuradores gerais do Ministério Público Militar. Existe uma divergência de 180 graus, até isso efetivamente existe. Agora, demanda repetitiva, me parece que seria um instituto de difícil justificação para aplicação nesse caso concreto. Repito, falando em termos estritamente legais, em termos estritamente cartesianos, né? O que diz a lei e como vamos aplicá-la. Era só essa pequena consideração que eu queria fazer. Obrigado. Gente. Boa noite, doutora. Boa noite. Sou advogado Claudino Gilberto e membro da Comissão de Direito Militar. Na verdade, não é bem um questionamento também, mas é mais uma contribuir assim com a nossa perspectiva, né? No sentido de que a justiça militar, realmente o direito militar, ele tem como bem jurídico tutelado a hierarquia e disciplina. Por isso que algumas coisas que se aplicam no direito penal processual comum não se aplicam no direito penal militar. Por exemplo, o princípio da insignificância. Se o militar tiver com um cigarrinho de maconha, isso é tráfico e acabou, né? Então, a despeito disso, a questão da alteração da lei, eu penso que, fazendo um pequeno contraponto à doutora Arizona, que a interpretação, assim, a hermenêutica talvez mais ampla seja a interpretação sistemática e teleológica, no sentido realmente da finalidade da alteração. O que ela quis, né? Qual que foi realmente a mens legis nesse contexto assim internacional, inclusive? E talvez para mim, por mais que eu compreenda também com todo o respeito o posicionamento dos promotores, daqueles que entendem que a competência tem que ser do conselho, no caso de militares excluídos ou licenciados, talvez assim uma reflexão, né, de que parece que também é pacífico que a nulidade ela só pode ser considerada quando há efetivamente o prejuízo. Então, realmente, assim, se eu sou advogado de um militar que foi excluído, e daí houve uma transferência da competência para o juiz monocraticamente, eu não consigo vislumbrar, pelo menos do ponto de vista hipotético, um prejuízo, né? Então, qual vai ser o prejuízo que ele vai ter? Deixou de ser julgado pelo conselho para ser julgado pelo juiz monocraticamente. Qual é o prejuízo que ele recebeu, que ele sofreu? Então, talvez, aí, para mim, perde um pouquinho, assim, com todo o respeito, essa sustentação dessa defesa, quiçá, mais uma vez, da máxima vênia romantizada do conselho. Não, tem que ser a competência do conselho porque ele era militar, porque no momento do crime ele era militar. Então, talvez assim, mostrar, pelo menos da minha limitada e humilde perspectiva, de que talvez não, com devido respeito e acatamento, parece até uma bobagem essa discussão, né? Parece assim, por que essa discussão? Sendo que, né, talvez eu não vislumbro prejuízo nessa, pelo menos do ponto de vista abstrato, né, para a alteração de competência, né? Então, eu acho que talvez parece que está acertada no meu limitado ponto de vista
essa alteração e acho que a Justiça Militar tem que evoluir para mudar um pouco assim e talvez, né, dar outros ares, outras perspectivas, né, do direito militar. Obrigado, boa noite. Acho que se eu puder contribuir com o Agibert, a doutora até falou, logo no início da intervenção dela, que o direito militar ele é geralmente esquecido pelo legislador, né? Não só pela academia, mas também pelo legislador. Sempre tive, desde que comecei a estudar com o capitão Toledo, o direito penal militar lá na Faculdade de Direito de Curitiba, a impressão pessoal minha, não sei inclusive se algum dos presentes concorda ou discorda, de que a fixação da competência da justiça militar ela foi constitucionalmente feita errada, em razão do crime militar. E daí o parágrafo único, se eu não estou enganado, o artigo 124 da Constituição, remete que a lei fixará a competência, mas a competência constitucionalmente fixada é em razão da natureza do crime militar. E isso, se eu não estiver muito enganado, só está previsto também lá no artigo 5º, com relação aos crimes praticados, os crimes dolosos contra a vida. Então, não sei se algum dos presentes pode contribuir com um contraponto, mas, eventualmente, uma alteração constitucional da fixação da justiça militar, se ela é para julgar em razão da pessoa, como dos demais tribunais superiores, dos tribunais intermediários, ou em razão da vítima, né, o ofendido, como é o caso da Justiça Federal, se essa não seria uma solução mais sólida, mais, vamos dizer assim, pragmática para a questão da competência, porque é muito fácil fazer uma alteração legislativa como a que ocorreu em 2017, que altera brutalmente a competência da Justiça Militar, alterando o conceito de crime militar. Essa técnica de reenvio de competência, que é um absurdo jurídico, na minha opinião, ela me parece que tem raízes constitucionais lá por ocasião da Constituinte. Eu queria ver se talvez o problema da competência é do Conselho, é do juiz monocrático, é estadual, é federal, né? Pode julgar civil, não pode julgar civil. Talvez isso não esteja lá na Constituição e, como a doutora falou, não precise aí de uma olhada do legislador. Seria muito interessante que fosse por meio de emenda constitucional realmente, porque até a própria Constituição, quando ela se refere à justiça militar, ela fala tribunais e juízes militares, né? Então, até o constituinte se engana na hora de falar, porque, na verdade, juiz militar é aquele juiz que compõe os conselhos, né? E os juízes de carreira, não. Eles são juízes federais ou juízes de direito do juízo militar, enfim. Então, seria muito interessante que houvesse, assim, uma alteração por emenda, que é muito mais dificultosa. E como o direito militar já é muito esquecido, já foi praticamente um parto conseguir fazer essas duas alterações legislativas, né? Nós nem esperávamos essa de 2017. Na verdade, quando chegou, surpreendeu a todos. E é muito difícil. Então, acredito que seja muito difícil também essa alteração por emenda, mas seria o ideal, daria mais segurança jurídica, porque estaria previsto na Constituição. Seria muito melhor, de fato. Eu queria fazer aqui, aproveitar, esse é um bate-papo, né? Na realidade, aqui trazendo a Lei 3.491, quando ela ampliou, né, o conceito de crime militar e em contrapartida da competência da justiça militar também, pegou todo mundo de surpresa, né? Na realidade, já havia um anteprojeto, né, o PL 2014, que é de 2003, né, que tinha essa expressão iosa. Eu não sei quem foi o espertinho que colocou lá, e ela não consta em justificativa nenhuma. Se olhar a justificativa do projeto PL 2014, de todos os outros projetos que se seguiram, hoje tem um substitutivo com 5 projetos apensados, pronto para votar, uma coisa que já foi alterada, né? Então, esse EOS, e aí ele decorre exatamente porque a competência está prevista na Constituição, julgar os crimes militares definidos em lei, e no parágrafo único do 124, a lei vai dizer quem são os crimes militares, e a lei, para nós, ela é o Código Penal Militar. Ela acaba sendo, em razão da pessoa, na Justiça Militar Estadual, quando ela diz que é o crime militar, mas desde que seja só por policiais militares. Então, essa lei, né, nós estudamos ela já logo na sua edição, e eu particularmente acho que ela não é inconstitucional, porque ela seguiu o devido processo legislativo, com algumas
bizarrices ali, até mesmo ser aprovada uma lei para um período que já tinha se ultrapassado, era uma lei temporária que virou permanente, mas tudo bem. Mas ela seguiu lá, ela se tornou permanente com o veto do presidente. Mas acontece que, ao mesmo tempo em que eu digo que essa lei ela não é inconstitucional, que ela é levada, eu acho que ela é uma lei muito ruim. Né? Ela está criando um transtorno processual enorme que vai envolver aí, no caso, a própria estrutura da justiça militar, não só da União, como também dos estados, com a vinda dos crimes, dos processos que vêm da justiça comum para a justiça militar, de qualquer crime agora, né? Tortura, abuso de autoridade, formação de quadrilha, uma série de coisas. Então, infelizmente, eu digo infelizmente, vamos dizer assim, o nosso legislador, eu não sei se ele esquece de propósito da justiça, do direito militar ou não, né? Ou eu sempre achei assim, mas afinal de contas, quem é que é assessor desses deputados? Você pensar, pô, esses caras têm uns assessores, um aspone, né? Porque não... Mas daí um dia eu fui descobrir que os assessores deles é juiz aposentado, é promotor aposentado, é procurador, então é gente que militou muitos anos no direito e depois vai assessorar essas leis, né? Então, realmente, esse aumento de competência trazido pela lei 13.491, ele tem está tendo uma influência muito grande, inclusive na forma, e aqui eu vou provocar a doutora Mariana e o doutor Arizona, porque é o seguinte, veja bem, o que eu penso? É crime militar, ele está na legislação comum. Ele foi praticado nas hipóteses do inciso 2º do artigo 9º do CPM, ele é crime militar. Vem para a justiça militar. Tá? Até aí. Mas vem como? Né? E aí eu tenho visto algumas manifestações do pessoal, não só mais até do Ministério Público, e também de juiz com que eu converso mais, Ministério Público Militar, o pessoal quer pegar, vamos dizer, o mais rígido da legislação comum. Então, agora, crime de onda, né? Traz para cá e militariza aqueles institutos do crime hediondo para a justiça militar. Ora, se nós pegamos o que é o pior, o mais ruim, o mais grave, aí não queremos pegar, por exemplo, o juizado especial criminal. Num primeiro momento, eu sempre fui contra o juizado especial criminal. Quando a lei saiu em 95, em setembro de 95, eu já escrevia um artigo, depois até um adendo no livro, dizendo que aquela lei era inconstitucional, porque não tinha, em termos de direito penal militar, não existe infração de menor pretensão ofensiva. Hoje, não. Espera aí. Se está no JEC e ele se torna crime militar, ele deve vir com todos os seus institutos, inclusive aqueles que beneficiam o acusado. Né? E aí eles vão ser, com certeza, vão ser analisados ou pelo conselho ou pelo juiz. Mas há uma resistência da parte do Ministério Público Militar, eu posso dizer que há uma resistência grande nisso, né? Então, eu quero a tortura, se ele for condenado por tortura, transitou em julgado, perdeu o cargo, não precisa mais nada, porque é um efeito, uma consequência da lei, não precisa mais nada. Agora, se for algo relacionado com a Lei Maria da Penha, por exemplo, não, vamos pegar só o que dá para pegar aqui e ferrar o cara, né? Vamos restringir, vamos isso, não. Eu acho que se a lei que vem de fora, se a lei que era comum, ela tem benefícios que se aplicam, e aí, inclusive, o princípio da insignificância, ele deve ser aplicado. Né? De início, é que a gente vai passando, o tempo vai passando, mas eu, de início, era contra. Não tem significância. Significância é coisa nenhuma. Né? Mas não. Às vezes, quer dizer que se eu for um policial civil, por exemplo, ou um policial federal que comete um crime de menor potencial ofensivo, ele vai receber todo o benefício. Se for um militar federal ou se for um policial militar, não, a mesma coisa na mesma situação, não tem cabimento. Né? Isso não tem cabimento. E existe uma resistência muito grande. Né? Ontem mesmo um juiz da Justiça Militar, do Estado, né? Ele me questionava assim, o que eu pensava. Era um crime de trânsito. Acidente de viatura, né? Tinha vítima. Então, a Justiça Militar, o juiz entendia que tinha que ser o artigo 210 do CPM. Né? E não
o crime específico do Código de Trânsito. Porque a justiça militar, ela é especial? Sim, ela era especial. Aquele caráter castiço acabou com a Lei 3.491. Mesmo porque, se os dois são crimes militares, agora a Lei de Trânsito é mais do que específica. Então, ela está falando de um acidente entre automotivos que lesiona uma lei. Sim, mas a Lei de Trânsito é mais severa. Se for mais severa, é mais severa. Se for mais branda, é mais branda. Né? Porque se você pensar nisso, você não vai querer, por exemplo, trazer a lei dos crimes hediondos. E todo mundo quer, pelo menos uma grande parcela quer. Né? Então, esse é apenas só um contributo aí para nós dialogarmos, refletirmos mais sobre essa questão. Doutor Jorge, se me permite, com relação a essa lei, é importante lembrar que a Lei 3.491, que ampliou a competência, ela é uma norma híbrida. Então, ela tem uma parte processual, que fala da competência, e uma parte penal, que justamente traz esses crimes, né, e se tornam crimes militares por extensão. Porque eles são crimes previstos no Código Penal ou em legislação extravagante, e eles se tornam militares em virtude de algumas situações previstas no artigo 9º, inciso 2. Então, com relação à norma em transição, ou seja, aquele fato que já ocorreu e está sendo processado em outra justiça, e aí, a partir do momento que tem uma norma que diz, olha, a competência da justiça militar, para a fixação da competência, ok, parte processual. No entanto, a parte penal, que é essa questão dos institutos, a parte, né, de benefícios, a norma não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, nesse caso da norma em transição, tem que ser aplicada a norma mais benéfica. Agora, dos fatos que já ocorreram com a lei em vigor, aí sim, como o doutor Jorge bem ressaltou aqui, essa questão de trânsito, já tem uma legislação de trânsito específica e deve ser aplicada a legislação correspondente, independente de ser mais grave ou menos grave. Deve ser analisado o caso concreto. Com relação à Lei 9.099, é engraçado porque tem um artigo específico, é o 90A, que veda explicitamente. Então, assim, nós, por muito tempo, eu, por exemplo, cheguei na Justiça Militar e falei, não vou aplicar a Lei 9.099, porque a maioria dos crimes militares, até por conta desse esquecimento do legislador, eles são de pequeno potencial ofensivo. Então, se for aplicar a Lei 9.099 e suspender a pena, praticamente, aliás, o processo, praticamente vai ser inócuo, vai ser totalmente inócuo, né? Aquela pena, toda a função da repressão da pena, a prevenção, o caráter pedagógico, eu entendo que se esvai. No entanto, com a entrada em vigor dessa lei, e esses crimes praticados, esses crimes que antes eram comuns e agora se tornam militares, eu entendo que uma questão de isonomia pode sim ser aplicado, só que o meu critério é o seguinte, é que a pessoa que tenha praticado aquele crime, né, aquele militar, ele tenha praticado esse crime previsto ou no Código Penal ou na legislação extravagante. Se for previsto no Código Penal Militar, aí não. Mas se for previsto na legislação comum, sim, porque se ele fosse julgado por uma justiça comum, a ele seria assegurado esse instituto, esse benefício. Então, por uma questão de isonomia, eu aplicaria, sim, a Lei 9.099 a esse caso concreto. Doutora Mariana, agora uma pergunta bem inocente. Com as alterações da Lógimo, né, passou a ser explícito no artigo 19 que o capelão militar, ele não deve constar das relações que são enviadas para a auditoria com a finalidade de sorteio para a composição dos conselhos. Como a senhora vê essa situação? Sim, já sabemos que eles não vão. O capelão podia ser sorteado anteriormente. Né? A natureza religiosa da atividade dele é incompatível com a do julgador, e já vou dizendo que uma vez eu vi um conselho com um capelão, lá em Santa Maria. O cara só absolvia todo mundo. E abençoava ainda. Né? Vai com paz, meu, que Deus te acompanhe. Então, o que a senhora acha? Agora não, agora já sabemos que é proibido. Mas antes não era. Já passou. Mas o que a senhora acha do capelão conselheiro, juiz militar? É engraçado até o senhor trazer esse caso, porque quando eu era tenente da aeronáutica e eu trabalhava na seção de investigação e justiça, então tinha a relação lá dos oficiais que poderiam ser sindicantes ou encarregados de inquérito, né? E eu ficava de olho nessa lista para ser bem justa, para ser o da vez e tal, né? Aí tinha uma sindicância e tinha o nome do capelão, era ele o da vez. E eu falei assim, eu vou escalar o capelão. Escalei o capelão. O senhor não acredita o trabalho que deu.
porque ele veio falar comigo, começou a chorar, falou que não ia conseguir. E aí nesse momento, eu comecei a pensar, porque eu não tinha, sabe, naquela questão de cumprir muito o que está previsto, eu não tinha pensado nisso, que realmente há um conflito entre o mistério religioso e a situação de julgar alguém ou de, né, exercer as funções de sindicante naquele caso. Então, realmente, a lei, ela corrigiu essa situação, porque qual é o pensamento? Não há vedação legal, então a pessoa pode ser escalada. Mas realmente, doutor Jorge, imagina você ter ali um juiz militar totalmente parcial, porque ele já fala, olha, eu vou absolver todo mundo. Então, a lei, ela corrigiu essa questão e foi muito boa em virtude disso, porque é complicado mesmo. Eu participei dessa situação, não era nem uma questão de ser sorteado como juiz militar, mas como sindicante de uma questão do quartel, uma questão disciplinar, mas ele ficou, assim, extremamente perturbado com isso. E aí que eu me dei conta, né? Realmente, ele era o militar da vez, mas não teria como, né? E isso foi importante, trazer essa experiência. Quando eu vi a alteração na lei, eu pensei, fizeram bem. Essa questão do capelão, inclusive nas normas reguladoras do